Só para dar notícia, acabou de ser suspensa a sessão depois da decisão pelo cabimento, pela possibilidade da análise do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não podia prosseguir no julgamento, porque o ministro Marco Aurélio, por exemplo, tinha que se ausentar e o ministro Lewandowski também tinha que se ausentar. E eis que surgiu um pedido de, então, uma ordem que assegurasse o salvo-conduto, porque o julgamento suspenso só será retomado no dia 4 de maio, porque temos a Semana Santa se avizinhando. Então, eis que surgiu da tribuna a solicitação de um salvo-conduto, quando menos até a retomada do julgamento. E aí tivemos um duplo twist carpado aí no julgamento. Houve um momento em que não se sabia muito bem o que se votava. Alguns ministros se disseram disponíveis para continuar a sessão de julgamento até o tempo que fosse necessário, mas outros chamaram a atenção para a circunstância de que é muito penoso, fica todo mundo muito cansado, e aí então votaram pela suspensão da sessão. E assim foi, contrários à suspensão da sessão pela continuidade do julgamento, o ministro Edson Fachin, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Roberto Barroso e a ministra Carmen Lúcia. Todos os demais, ao argumento de que isso importaria uma sobrecarga e ou um prejuízo ao jurisdicionado, a que o jurisdicionado não dera a causa, a necessidade de se ausentar era dos ministros. Então, em nome desta... esqueci de mencionar que também o ministro Luiz Fux foi contrário ao adiamento. Mas fato é que a maioria se formou no sentido de assegurar esta providência antecipatória. Isso é uma natureza jurídica, enfim, indefinida, mas uma providência antecipatória que assegura salvo-conduto até a continuidade do julgamento, que vai acontecer no próximo dia 4 de abril. Na verdade, a gente tem ainda um esgarçamento dessa questão, porque ela segue sem ser enfrentada, com grande especulação em todos os âmbitos, seja na nossa área mesmo acadêmica, no âmbito econômico, no âmbito político. E soa pelo menos curioso que a Corte, sabendo que enfrentaria um tema desta sensibilidade, o agendamento aconteceu ontem para hoje, mas sabendo que isto se poria, tenha tido dificuldade de se disponibilizar para empreender ao julgamento, que afinal de contas é a tarefa que lhes cabe. Um outro ponto curioso foi o tempo que eles demoraram discutindo se iam suspender ou se não iam suspender, né? Então talvez o tempo que se demorou discutindo se iam suspender ou não iam suspender pudesse ter sido aplicado de outra maneira. Outro dado curioso também foi o seguinte: o ministro Fachin, percebendo que se avizinhava a suspensão, propôs empreender a leitura do seu próprio voto, ao argumento de que, lendo o seu voto, ele permitiria aos demais ministros meditarem, na hipótese da suspensão, sobre os argumentos que ele teria apresentado na sua apreciação. E isto gerou de pronto um certo desconforto e, em verdade, esta proposta dele de ler o voto não foi sequer considerada. Então, o fato resumo da ópera, é que o julgamento foi suspenso, ele vai ser retomado, é o primeiro ponto de pauta na próxima sessão, no dia 4 de abril, e até então o impetrante, o ex-presidente Lula, tem salvo-conduto, significa dizer, ele não pode ser recolhido à prisão, ainda que sobrevenha a decisão dos embargos declaratórios que estão atrasados para serem decididos na próxima semana. E aí, portanto, esta novela ainda não acabou, ela terá novos capítulos e a gente segue acompanhando, e eu sigo dividindo algumas observações com vocês nesta edição extraordinária, que não é do GPS Acadêmico, mas acho que vale a pena a gente trocar essas ideias. Qualquer fato que sobrevenha antes do dia 4, a gente também conversa, troca as ideias aqui um pouquinho, porque afinal o ambiente acadêmico envolve isso, a possibilidade da gente conversar. Então, até um eventual encontro extraordinário aí. Boa noite para vocês.